nós vamos falar um pouco sobre transição tecnológica e o futuro do trabalho. Ou seja, um tema... Eu posso até falar muito sobre isso, porque é o sindicato da categoria que eu presido, né? Trabalhadores de Tecnologia da Informação. Inteligência artificial, automação, novas formas de produção e organização do trabalho estão mudando tudo. E cabe a nós, dirigentes sindicais, representantes dos trabalhadores, pensar essas mudanças sob a ótica dos direitos da inclusão. Para fazer essa discussão, nós tivemos o prazer de convidar companheiros que têm uma visão muito progressista sobre esse assunto e conteúdo para falar sobre esse assunto. Eu queria convidar o meu amigo Márcio Postman, hoje presidente do IBGE, economista renomado, professor e especialista em política de desenvolvimento e transformação do mundo do trabalho, além de ter feito vários trabalhos de pesquisa sobre a questão da terceirização. Tem um trabalho muito grande, é professor, esse é um grande companheiro. Literalmente é um grande companheiro. Chamar também Vitor Pagani, que é coordenador de Relações Sindicais do DIESE, pesquisador do mercado de trabalho e relações sindicais contemporâneas. É outro grande amigo também nosso, está sempre conosco nas questões das centrais sindicais. E trazer aqui, eu vou até brincar que ele não gosta que eu fale isso, que outro dia, num rasgo de ciúmes entre os presidentes das centrais, a gente disse que o Clemente é o presidente do Fórum das Centrais, ele é presidente dos presidentes das centrais. Ele coordena o Fórum das Centrais Sindicais e é ex-diretor técnico de IESE e é hoje uma das vozes mais respeitadas em políticas públicas para o trabalho. E eu me arvorei no direito, viu, Clemente? Chega aqui. E eu me arvorei no direito de ser o mediador desse painel até aqui, porque mexe muito diretamente. Por favor, fiquem à vontade, sentem-se. Bom, a ideia é uma apresentação. Nós ganhamos um tempo, éramos 4, agora somos 3 palestrantes. O doutor Marconi, Nelson Marconi, teve um problema na fundação, não vai conseguir chegar. Marconi, inclusive, fez uma publicação que nós reproduzimos no site da Central, muito importante sobre a questão do impacto das tarifas, e nessa discussão de juros, na discussão do emprego, todas essas coisas. Estaria aqui também para nos ajudar. E acabou de publicar uma sobre pejotização, que saiu a questão de 20 dias, você até mandou para todos os presidentes esses dias, né? Então, eu sou muito honrado de receber vocês aqui, quero que vocês saibam disso, que é uma plenária da Executiva Nacional da Central, uma plenária emocionante para todos nós, Clemente, que desde a pandemia nós não nos reunimos pessoalmente. Então, aqui tem... nós fizemos até o Congresso Nacional nosso totalmente virtual. Mas esse olho no olho, o carinho, o sentimento, o abraço, a energia, é completamente díspare da frieza de uma tela, aquelas coisas todas. Então, tê-los aqui, especialmente vocês 3, que são amigos de muitos anos, o Márcio brincou, desde o século passado, para não dizer do milênio, que nós podemos dizer isso, nos conhecemos desde o século passado e desde o milênio passado. Muito bem. Então, eu queria começar com você, Márcio. Podia ser? Você trouxe alguma apresentação ou vai, como você sempre faz, assim? Você tem um microfone no seu banco? Se não tiver, eu te passo o meu. Quando perguntam como será a apresentação, eu sempre falo que farei a apresentação como vim ao mundo, porém vestido, não é? Para não assustar a plateia. Mas, com isso, quero, em primeiro lugar, né, com um abraço fraterno, solidário, cumprimentar a cada um, a cada uma, desta importante reunião, desse encontro, congraçamento, né, após tão longo tempo que separou as formas de trabalho e de organização do mundo sindical. Para mim, a Central é realmente uma referência em relação à sua atuação e perspectiva,
E gostaria também de público agradecer muito a manifestação que fez a Central no momento em que havia uma intentona lá no IBGE e a Central não perdeu a oportunidade de se manifestar a nosso favor. Então, muito obrigado, presidente, a diretoria, a todos que tomaram essa decisão de manter firmes os valores pelos quais nós lutamos há tanto tempo, né? E estamos aqui entre amigos, certamente teremos uma oportunidade de diálogo, assim como ocorreu nas mesas anteriores, muito interessantes, pelo que eu ouvi aqui de comentários. Tanto o Vitor como o Clemente ajudarão a trazer maiores elementos de reflexão. A gente fez uma certa divisão aqui de trabalho, de como abordar o tema, e coube para mim, então, uma apresentação mais geral a respeito desta temática, e quero, de imediato, chamar a atenção que, muitas vezes, a discussão sobre a tecnologia, o emprego, tem sido tratado de uma maneira muito focada no presente e com uma visão, de certa maneira, negativa. Não que, de fato, não existam aspectos negativos, mas entendo que nós todos, né, que estamos no mundo em que acreditamos que amanhã pode ser melhor do que hoje, ou seja, nós trabalhamos com a esperança, nós trabalhamos com a perspectiva da transformação, né, e entendemos que a esperança não é apenas um sentimento, mas ela é uma herança que vem das ações. Tá certo? A esperança decorre da ação. Se não há ação, a esperança viria, então, de um evento superior às decisões humanas. Entendemos aqui, desde o iluminismo, não é, que a capacidade do ser humano transformar a realidade está justamente nas convicções que ele tem sobre o caminho, sobre a visão do futuro. E só há futuro quando há planejamento. Se não há planejamento, o que há não é futuro, é destino. Destino que pouco depende da ação humana. Então, entendo que um encontro como esse, obviamente, parte dessa perspectiva de um planejamento em torno de um futuro que se almeja, de um futuro em disputa. E, nesse sentido, a questão da definição desse novo mundo que as inovações tecnológicas estão impondo, né, exige um olhar a partir da perspectiva da centralidade do trabalho. Então, quero logo avançar no tema, chamando a atenção que nós deveríamos olhar, não é, o que está acontecendo e o que possivelmente vai acontecer como, na verdade, um esforço gigantesco que parte da divisão social do trabalho, né? Então, quero chamar a atenção para o fato que nós estamos diante de uma mudança de época, não é? Nós devemos, talvez, falar cada vez mais de uma nova era, de uma era digital, de uma revolução informacional, que, de certa maneira, se distancia do que foi aquela era que todos nós nascemos aqui no Brasil, que era uma era industrial, a era da mecanização, da mecânica, da lógica de organização do trabalho a partir desta perspectiva, né? E isso, para que viesse a ocorrer, não é, partiu, na verdade, de uma padronização de métricas, como, por exemplo, tá certo? Isso, obviamente, remonta a 300 anos atrás, que foi a parametrização de definição do tempo e do espaço. Então, o relógio marca o tempo, não é? O metro marca a distância, o quilômetro, tá certo? Essa padronização que nos deu referência de podermos considerar o tempo do trabalho, por exemplo, a distância entre o local da moradia e o local do trabalho. Para além dessa padronização, porque até nas sociedades anteriores, agrárias, no campo, não havia várias formas de medir, por exemplo, o tempo. Geralmente o tempo era medido não pelo relógio, mas pela iluminação natural, né? Se começava a trabalhar às 4 horas, 5 horas, a hora que o sol aparecia no campo, na agricultura, e se encerrava a jornada de trabalho quando o sol se punha, não é? Mas a sociedade urbana, a sociedade industrial, ela vai funcionar sobre outros parâmetros. A métrica, portanto, a padronização, não é? Mas também a uniformalização, por exemplo, de conceitos, de metodologias e de estatística, certo? Como é que se define, por exemplo, o conceito de trabalho? Não é? O conceito de trabalho é uma expressão
dessa chamada sociedade industrial, que definiu o trabalho apenas e tão somente como aquilo realizado, em geral, fora de casa. Tá certo? Trabalhar num local fora de casa, no banco, no comércio, em qualquer lugar, esse é o trabalho reconhecido como aquele que deve ser, em tese, valorizado, é aquele que serve de base para a atuação sindical, para direitos sociais e trabalhistas. Né? Esse entendimento, esse conceito do que é trabalho, não é? Na verdade, excluiu outras formas de trabalho que não foram entendidas como trabalho. Como o caso, o trabalho em casa, não é? O chamado economia de serviços, a economia que se faz em casa. Né? Lavar louça em casa, por exemplo, não dá direito a ter sindicato. Lavar louça em casa não dá direito à contribuição para a Previdência, não permite a pessoa se aposentar trabalhando 30 anos lavando louça em casa, não é? Todavia, lavar louça que não seja em casa, que seja no comércio, que seja num restaurante, que seja num bar, muda tudo. É o mesmo trabalho, lavar louça no restaurante. Aqui no hotel, lavar louça dá direito, em tese, a ter salário mínimo, a ter representação sindical, a poder se aposentar lavando louça, desde que não seja em casa. Então, veja, esse é um conceito do que é trabalho, né, que somente serve de base para identificar o que é riqueza, o que é o produto interno bruto, o PIB de um país, é somente o trabalho feito fora de casa. Tá certo? Então, isso é muito próprio, essa universalização de medidas, né, de padronização de identificações e conceitos, é próprio da era industrial, e sobre a qual o mundo sindical se organizou, defendendo direitos, tá certo? Lutas, paralisações, greves, conquistas, nesta concepção de trabalho. Certo? E isso, obviamente, impôs uma desigualdade profunda de gênero, porque, em geral, as mulheres não foram trabalhar fora, mais recentemente vieram, não é? Mas grande parte ficaram em casa, no trabalho de reprodução. E o trabalho de reprodução humana, não é? De cuidados, de filhos, de idosos, deficientes, ele é tão importante como o trabalho fora de casa, porque um não existe sem o outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesta nova era digital, está sendo reformulado os padrões de medidas. E aí entra cada vez mais algo que a gente começa a se informar e tal, que é o tal do algoritmo. Algoritmo não é um padrão que define uma continuidade de tarefas. Tarefas essas que são copiadas da atividade humana. E essa padronização em torno do algoritmo vem sendo cada vez mais uniformizada com a chamada inteligência artificial, que é um aprendizado de máquina a partir das iniciativas, dos eventos do próprio ser humano. Então, é uma outra era nesse sentido. E, por isso, abre a perspectiva de se discutir novos conceitos, novas metodologias. O que nós entendemos como trabalho da era industrial é insuficiente para os dias de hoje. Vou falar em nome do IBGE, que é a principal instituição de pesquisa pública do Brasil, não é? Nós adotamos um conceito que está padronizado no mundo, que é da era industrial, definido pela Organização Internacional do Trabalho. Né? Então, trabalho, não é quando o pesquisador do IBGE vai na casa das pessoas, pergunta, você trabalha? Não é? Se ele disser que trabalha, tudo bem, então, mas que trabalho é esse? É por conta própria, é empregado, com carteira, sem carteira, etc. Ele diz, não, mas eu não trabalho. Bom, então não trabalha, mas você procura trabalho? Se ele não procurar trabalho, diz, não procura trabalho. Então você é inativo, você cai fora da força de trabalho. Tá certo? E se ele diz que procura trabalho, então ele está desempregado, mas ele tem que procurar trabalho, ele tem que estar disponível para o trabalho e não pode realizar nenhuma tarefa superior a 4 horas na semana. Você sabe, num país como o nosso, a pessoa perde o trabalho, perde o emprego, perde a renda, ele vai fazer qualquer coisa para sobreviver. Vai lavar um automóvel, vai fazer alguma coisa. E essa atividade que ele faz não é considerada pelo IBGE como trabalho. A pesquisa do Diese, ela considera, na verdade, olhando pelo problema do trabalho. A pesquisa que a gente faz pela OIT, ora, mas, na verdade, pela ocupação. Bom, mas o que interessa aqui é o seguinte, quando nós estamos... Há uma estimativa, isso não é do IBGE, e por favor, não diga que foi eu que disse, porque vai ficar muito chato, mas há uma estimativa
que atualmente no Brasil nós temos 22 milhões de brasileiros que vivem das redes sociais, da monetização das redes sociais. Então, você vai perguntar para um jovem, em geral, ele não compreende a atividade nas redes sociais como trabalho, em geral como entretenimento. Aí o pesquisador pergunta, você trabalha? Não, isso é entretenimento. Não trabalho. Ah, então não trabalha. Você procura trabalho? Não procuro trabalho. Então, o que acontece? Essa pessoa é inativa. Quando a gente faz um paralelo, né, da população brasileira até 30 anos de idade, não é? A taxa de inatividade, isto é, a quantidade de pessoas que estão na idade de trabalho, porém não trabalham nem procuram trabalho, a taxa de inatividade é inativo nesse sentido, aumentou de 2019 para cá para as pessoas até 30 anos de idade, ou seja, para os mais jovens. Eles estão mais inativos nesse sentido. E aumentou a taxa de atividade para as pessoas acima de 30 anos. O que pode estar ocorrendo? Pode estar ocorrendo o seguinte, uma parte crescente da nossa juventude está ganhando renda, está vivendo em atividades que não são compreendidas como trabalho por nós. Tá certo? Então, é um mundo novo nesse sentido, que não está bem definido conceitualmente. As pesquisas têm dificuldade de mostrar isso, né? Mas são formas de vida. A China mudou o questionário de pesquisa, então não pergunta mais se a pessoa trabalha. Ela pergunta o seguinte, você leva alguma renda, dinheiro para casa? Porque se leva alguma renda, algum trabalho tem que haver antes. Então, veja, tem um mundo novo. Um mundo novo que abre uma agenda nova, que o Clemente vai colocar aqui, a agenda de nós entendermos essas novas realidades. Porque se nós não entendermos essas novas realidades, se nós não tivermos ação para eles, tá certo? Alguém vai ter. A igreja tem, o crime organizado tem, tá certo? Nós perdemos essa base importantíssima. Isso pressupõe, portanto, investigar, conhecer melhor para atuar. Bem, dito isso, né, eu queria falar um pouquinho, nem sei, estou marcando o tempo, não estou marcando o tempo, 9 minutos, está diminuindo, tem 9 minutos então, para falar um pouquinho sobre o Brasil, né, porque há uma mudança de época, o Brasil está vivendo uma profunda mudança de época, que é importante nós termos reconhecimento sobre isso, porque a impressão que eu tenho, tá certo, que hoje no Brasil tem duas visões, tá certo, que não consideram que nós estamos vivendo um período de mudança, mas não uma mudança de período, que é diferente. Então, há uma visão que diz o seguinte, olha, o Brasil está vivendo um período de mudança, vem da globalização, vem da tecnologia, vem a coisa ambiental, tá certo? Mas o período histórico é o mesmo. E, portanto, as nossas ações têm que ser basicamente fazer aquilo que nós fazíamos no passado, porque no passado deu certo, não há por que não dar certo agora. Se o período é o mesmo, é justificável. Bom, e há um outro grupo seguinte, olha, tudo que está sendo feito está errado, tem que destruir tudo, tá certo? Colocar cinza geral e da cinza vai surgir o novo. Sabe-se lá como? Então, nós temos esses dois blocos de tensão no Brasil e que me parece que são insuficientes para entender se há uma mudança de época, ela é guardada devido à proporção, parecida com aquela que os brasileiros viveram na década de 1890. O pessoal é jovem, ninguém nasceu lá em final do século XIX, 1890, 1880, 90, que são décadas importantes, porque houve uma mudança de época no Brasil. Que mudança de época? O Brasil era escravocrata. A centralidade do trabalho era o trabalho escravo. E depois de uma luta de 20 anos, entre 1868 e 1888, a luta mais importante do século XIX foi a luta em torno da abolição da escravatura. E que era muito difícil de fazer, muito mais difícil do que nós estamos fazendo nas nossas lutas hoje. Porque imagina você defender, não é, uma libertação do escravo que estava distribuído em fazendas pelo país que nem o português, a língua, falava. Como é que você mobiliza essa gente? Certo? E a mobilização se deu, na verdade, levando o tema, a agenda do trabalho não escravo, o trabalho livre, para o parlamento. Não é? Então, tivemos personalidades importantes, não é? Como foi Joaquim Nabuco, o discurso de 1871, por exemplo, no Parlamento do Império, dizendo o risco do atraso do Brasil manter a escravidão. Ele praticamente apanhou, porque o parlamento era constituído, não é, do agronegócio daquela época, que não apenas eram donos das terras, mas também donos de escravos. Mas ele teve coragem e enfrentou isso.
E tantos outros brasileiros, Rui Barbosa, uma iniciativa muito importante de colocar o tema quando não se imaginava que seria possível numa sociedade dominada por proprietários de terra e proprietários de escravos. Houve uma luta fundamental, quer dizer, obviamente que não, o que resultou disso, em 1888, a abolição da escravatura, não foi, na verdade, aquilo que os abolicionistas desejavam. Não era só a libertação dos escravos, era mais do que isso, tá certo? Era a instalação de escolas que universalizasse o ensino, o conhecimento, a língua portuguesa, que distribuísse terras, que abrisse crédito, que criasse, de fato, uma economia popular e familiar, como foi a experiência dos Estados Unidos, inclusive, no século XVIII. Certo? Que foi uma ênfase na terra, na pequena propriedade, inclusive. Mas, de todo caso, o Brasil mudou, porque a partir lá de 1890 o país é outro, é um país que tem classes sociais, não tem mais escravos. Ainda que a gente saiba que tem sinais ainda hoje, mas mudou. A centralidade é o trabalho livre, sobretudo, posteriormente, se o trabalho é assalariado. Uma segunda mudança de época acontece com a Revolução de 1930. Por que ela é uma mudança de época? Porque o Brasil vai sair de um país agrário, primitivo, para um país urbano industrial. É uma mudança espetacular nesse sentido. Obviamente que essa mudança não se deu como inicialmente pretendiam os tenentistas, o projeto dos tenentistas. Se a gente recupera o plano liderado por Getúlio, né, mas também outros participantes dos tenentistas, né, o chamado Clube 3 de Outubro, o Oswaldo Aranha, que era o grande líder nesse clube, não é, defendiam, por exemplo, o seguinte: olha, o Brasil é capitalista, então o lucro faz parte do capitalismo, vamos valorizar o lucro desde que o lucro pague imposto, porque se o lucro não pagar imposto, não é digno que ele exista. Nós estamos em 2025 e lucro e dividendos não pagam impostos. Isso é uma questão de 32. Outra questão colocada pelo Clube 3 de Outubro, não é? A propriedade privada é central numa sociedade capitalista. Perfeito. Vamos defender a propriedade privada, desde que exerça função social. Se a propriedade privada não exercer função social, não é digno que ela exista. Isso é de 32, gente. Nós estamos em 2025 e o Brasil só perde para o Paraguai em concentração de terra. É o país com a maior concentração de terra do mundo. Então, são questões colocadas em 30, correlação de forças, etc. Tá certo? Mas não há dúvida que o Brasil deu um salto, né? Vamos olhar, há 100 anos atrás, a expectativa média de vida do brasileiro era 34 anos de idade. Imaginemos aqui, eu vejo várias mulheres. Imagina o que era ser mulher há 100 anos atrás. As mulheres tinham entre 10 a 15 filhos, viviam em média 34 anos de idade. Que espaço poderiam ter as mulheres numa sociedade daquela época? Então, houve mudanças em geral. Tudo isso é o seguinte: nós estamos vendo uma mudança de época muito parecida nesse sentido. É um outro horizonte que se abre. E quais são os 3 pontos, aí para terminar em 3 minutos, os 3 pontos que me parecem importantes como tarefa de luta do mundo sindical nesse momento? Nós estamos, na verdade, disputando um novo Brasil nesse sentido. Quais são as questões fundamentais nesse sentido? Primeira questão é perceber que há uma mudança geoeconômica dos próximos 25 anos do Brasil. Certo? Que mudança é essa? Nos últimos 500 anos, o Brasil, na verdade, se desenvolveu olhando o Oceano Atlântico. 70% da população brasileira reside a não mais de 200 quilômetros da costa atlântica. 70% dos brasileiros. Só que essas regiões que outrora foram muito avançadas pela força da indústria, de abertura de emprego, de atração das pessoas do campo para a cidade, por força da industrialização, de maneira geral, as regiões litorâneas do Brasil hoje são o sinal do atraso do país. É onde se concentra a maior parte dos desempregados, os moradores de rua. Grande parte dessas cidades estão tomadas pelo crime organizado. Mas há um outro Brasil que praticamente é comparável com o crescimento chinês. São cidades que crescem 6, 7% ao ano. São cidades vinculadas a atividades de exportação, a agropecuária, a mineração.
E começa aqui no interior de São Paulo, avança por Paraná, pega Santa Catarina, e depois sobe o centro-oeste e vai para o norte. E aonde, inclusive, tem crescido a população. Certo? Mas tem crescido, na verdade, acompanhada dos mesmos vícios da urbanização que aconteceu dos anos 20 até recentemente. Ou seja, é uma urbanização marcada por forte presença de favelas. O IBGE divulgou recentemente um mapa de favelas. E ele mostra a concentração de favelas nas regiões litorâneas do país. Mas se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que são favelas já antigas. Onde estão crescendo as favelas? Em Sorriso, por exemplo. É na margem do Rio Amazonas. Tá certo? O norte está tendo as maiores favelas do Brasil. Ou seja, nós estamos reproduzindo o mesmo padrão de desigualdade da urbanização nesse novo Brasil que se abre. E para chamar a atenção ainda mais desse movimento em interiorização do Brasil, não é? O que vai acontecer agora com a confirmação das rotas de integração sul-americana. São 5 rotas que vão integrar o Brasil com países para a saída no Pacífico. Não é? Porque o que acontece? Até 1808, o principal parceiro comercial do Brasil era Portugal, até porque era uma colônia, só podia exportar para Portugal. Então, esse país, Portugal, obviamente, nos contaminou muito pela língua, por valores, tá certo? Durante esse período. De 1808 a 1920, o principal parceiro comercial do Brasil foi a Inglaterra. E não há dúvida que grande parte das instituições de valores vieram dos ingleses. Sem os ingleses, eu não sei se em 1850 o Brasil teria, por exemplo, acabado com o tráfico escravista, certo? Que era a atividade mais rentável do país. É como hoje. Qual é a atividade mais rentável do Brasil? É o rentismo. É a especulação com juros. Imagina acabar com a especulação dos juros no Brasil. Tá certo? Esse era o... Bom, então, a partir de 1920 até 2009, o principal parceiro comercial foi os Estados Unidos. E também não podemos negar a importância que os Estados Unidos teve na cultura brasileira, tá certo? Nos programas de televisão, no padrão de consumo. Agora, acontece que de 2009 para cá, o principal parceiro comercial é a China. Então, olhando para trás, tá certo? O Brasil sempre se moveu de acordo com o principal parceiro. E o que está acontecendo é que vai haver esse deslocamento da atividade econômica para o interior do Brasil, porque o Brasil vai se transformar num país bioceânico. Com essas rotas, a produção vai começar a sair cada vez mais, e importar também, dos portos dos países que têm vinculação com o Pacífico. Isso é uma mudança geográfica da maior importância. O tempo esgotou. O segundo ponto que eu queria também só levantar como importante é o que já foi tratado aqui, mas, de toda maneira, é necessário considerar, que é a pauta da mudança climática. Tá certo? É um novo regime climático. Isso tem um impacto enorme, já está tendo na vida das pessoas. O IBGE está terminando um estudo para mostrar, na verdade, como vai ser o território do Brasil com várias áreas submersas. Qual é a parte de Florianópolis que desaparece? Porto Alegre, Copacabana desaparece, Recife, Salvador. Por quê? O que está havendo? Um aquecimento do planeta, degelo nos polos, tá certo? Elevação do nível do mar. E grande parte da população atingida é a população de menor renda. Certo? O que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado não é um evento ocasional, isso aí vai se reproduzir ao longo do tempo. Como é que o país está preparado para lidar com uma mudança climática? Porque não é só a elevação do nível do mar, embora isso seja muito importante, mas também o aumento das áreas com seca. A visão dos biomas que precisamos ter. Porque no passado, ora, o que fez em São Paulo vai se reproduzindo para tudo que é lugar. Fazemos a Zona Franca de Manaus, uma mini São Paulo no meio da floresta. Tudo bem, era aquele pensamento, agora é outro pensamento. E isso conecta com a juventude, com quem quer olhar o mundo de uma outra forma. Então, a questão ambiental, que foi falado anteriormente, e, por fim, a questão da população, da demografia. A classe trabalhadora do ano 2050, daqui a 25 anos, já nasceu. 70% dessa classe trabalhadora que nasceu de famílias pobres e miseráveis.
Se não tiver Estado eficiente para oferecer educação, saúde, padrão de vida, nós vamos reproduzir um país talvez muito pior do que temos hoje. Então, essa é uma questão muito importante de olhar, né, para onde estamos indo do ponto de vista da população. Quem vai dominar o Brasil em 2050 já nasceu. Segundo lugar, é algo que nunca nós havíamos vivido antes, que é a queda em termos absolutos do número de brasileiros. A partir de 2041, 42, vai reduzir em termos absolutos o número de brasileiros. Por quê? Porque o número de pessoas que vão nascer possivelmente serão em menor número das pessoas que vão morrer. Há uma queda na taxa de fecundidade muito rápida no Brasil. As mulheres, como sabemos, vêm tendo menos filhos. Isso é algo que é demonstrável, perceptível. Nós não sabemos por que as mulheres estão tendo menos filhos. É uma questão de valores, é um problema de família, é ausência de política pública. Tem experiências em outros países, por exemplo, não é, que conseguiram fazer com que a população voltasse a crescer. O mundo sindical diz o quê? 237 milhões de habitantes para o Brasil é razoável? Num país continental? O Brasil podia ter 400 milhões de habitantes, 350 milhões, sei lá quanto. O que temos a dizer sobre isso? Se nós não dissermos isso, quem vai dizer? São questões sobre as quais o movimento sindical tem que se posicionar. Essa mudança geoeconômica é bom ou ruim? Porque vai separar o país da parte mais pobre, tá certo? que está se ficando na região litoral, para a parte mais moderna e avançada do Brasil Central. Isso vai dividir o país. Já está dividindo. Tá certo? A questão ambiental. Qual é a pauta sindical que nós temos para isso? Qual é o nosso projeto? Porque a gente acredita na sustentabilidade ambiental, tem agora a COP, etc. Mas as COPs, a defesa do desenvolvimento sustentável, é desde os anos 80. E o IPCC, né, das Nações Unidas, aquele grupo de cientistas que acompanham a temperatura e o clima, mostra que a cada ano sobe a temperatura. Então, isso não está dando certo. Qual é a proposta? Porque isso abre uma agenda muito importante. É claro que não estou negando o que já está sendo feito, mas estou dizendo são questões novas de uma mudança de época. Tá certo? Qual é a pauta em relação à questão da população? A questão das mulheres, em relação à procriação, à reprodução humana. Só falta creche, tá certo? Falta auxílios. Olha, o Brasil tem muito a avançar, tem pautas novas nesse sentido, né? O processo de envelhecimento que o país está vivendo. Daqui a 10 anos, por exemplo, quantas pessoas entrarão na faixa de idoso? Onde moram essas pessoas? São cidades que têm condições adequadas? Porque quem é que não tem uma pessoa idosa em casa? Quem tem dinheiro, tá certo, tem uma central de atendimento privado, mas e quem não tem? A maior parte não tem. Onde ficam as pessoas idosas? Como tratá-las? De cuidados, os cuidadores. Então, há uma pauta e agenda nova pela qual é importante tomar conhecimento e refletir como, entendo eu, o sindicato poderia atuar, porque me parece que essa é a questão muito importante para envolver uma massa da população brasileira que não vê, não é, no que nós temos hoje nas instituições como passíveis de entendê-las e oferecer um caminho que seja da transformação. Muito obrigado pelo tempo também. Preciso lembrar que as perguntas por escrito, é só levantar a mão que alguém vai levar. Obrigado, Márcio, foi muito boa. Lembramos algumas coisas muito interessantes aí. Nos deixa aflito, porque sabemos que as transformações agora serão muito mais rápidas do que ocorreram no passado. Então, se a gente quer contribuir para poder organizar essa transformação, precisamos ser mais rápidos até nas propostas que possamos viver esse momento. Mas vamos indo. A gente está hoje, por exemplo, foi a primeira vez que a CSB montou um painel para discutir trabalhador e meio ambiente. Nós estamos fora desse contexto de discussão. Então, estamos indo. Vitor Pagani, eu ia falar Paganini, Vitor Pagani. Por favor, a palavra é sua. 20 minutos e uns quebrados, viu?
Acho que eu vou precisar de menos, porque falar depois do professor Márcio, a quem eu sou aluno, grande admirador, é sempre um desafio, né? Vou tentar fazer uma fala complementar a dele, né? Cumprimentar aqui o presidente Neto, o Clemente. Clemente também não foi quem me contratou, mas foi quem me colocou na supervisão do escritório regional do Diese de São Paulo. Então, também tenho bastante gratidão e admiração. Então, essa mesa aqui é muito boa, né? E eu tenho esse desafio de falar depois do Márcio e quero começar, né, aproveitando essa fala dele da mudança de época, né? E acho que um marco importante dessa mudança foi a pandemia da Covid-19, né? Porque a pandemia ela acelerou algumas tendências de transformações na sociedade e no mundo do trabalho que já estavam em andamento, mas ganharam outro ritmo, né? E uma dessas tendências é das inovações tecnológicas, né? Então, se a gente olhar ao longo da história, desde a Revolução Industrial, né? Então, nós tivemos ali a máquina a vapor, depois o motor a combustão, energia elétrica, a microeletrônica e, mais recentemente, esse processo de digitalização e de conectividade que vem com o 4G, com o 5G, com os smartphones, né? Isso impacta a sociabilidade como um todo, né? Impacta as relações humanas, sociais, a educação e também o mundo do trabalho, né? Eu frequento, às vezes, escola de educação infantil e lembro uma vez, depois de alguns anos sem visitar, ir num recreio e, em vez de encontrar as crianças correndo de um lado para o outro, elas estavam todas olhando para o seu celular individualmente, assim. Então, muda. Às vezes até interagindo entre si, mas por intermédio da tela do celular, né? E tanto é que agora a gente está vendo os pedagogos reverterem isso, né, com restrições, limitações do uso do celular no ambiente escolar, porque, de fato, cria uma outra sociedade, né? E isso impacta no meio de comunicação. A gente, quando sentava para ouvir rádio, ver televisão, você normalmente estava acompanhado da família, da namorada, de amigos. Hoje, quando você vai para ver uma rede social, um YouTube, você está com o fone e vendo sozinho. E é uma mensagem muito mais segmentada, né, nichada, individualizada, e a gente vê os efeitos disso quando isso ocorre sem regulação, para a mudança das relações sociais, mas também para as instituições, né, e inclusive para a própria democracia. Então, acho que esse é uma nova era, né, uma nova época que tem a pandemia como um marco, porque ela acelerou muito, né? Nós, antes da pandemia, dificilmente fazíamos reuniões virtuais online. Talvez a CSB, porque o Neto é do setor, conhece bem tecnologia, mas as outras centrais, as outras entidades sindicais, era raríssimo. Entidades nacionais faziam encontros com, né, um por semestre, todos presenciais. Hoje em dia, depois da pandemia, a gente passou a fazer, virou uma rotina usar, né, o Zoom, os outros, o Meet, os outros aplicativos para fazer esse tipo de reunião. E isso entrou, todo mundo usa isso como uma ferramenta de trabalho, né? A questão do home office também, que antes já era uma possibilidade, mas muito específico para uma categoria ou outra, a gente viu como, em poucos dias, né,
as empresas, os bancos, as empresas de tecnologia e depois os demais setores, até por uma questão de segurança, né, sanitária, migraram para o home office. Né? Agora a gente tem esse movimento de retorno e a gente está vendo os conflitos trabalhistas que isso gera, né? As empresas entendendo que isso prejudica a cultura organizacional, a troca de informações, impacta na questão da criatividade no trabalho, querendo reverter, e, em grande medida, os trabalhadores contra. Né? Então, a pandemia fez isso, e agora a gente está nessa nova época, que é marcada por mudanças aceleradas da tecnologia, então, muito por conta da digitalização e da conectividade e dos smartphones. Né? Isso permite, como eu estou vendo aqui o Nicolas, que é uma liderança dos trabalhadores por aplicativo, né? Dos entregadores. Isso permitiu a expansão, por exemplo, desse setor, né? Seja o motorista de Uber, veículo de 4 rodas de passageiro, mas também de entrega de mercadorias que não seria possível sem essas tecnologias. Né? Essas tecnologias também permitiram, hoje, o crescimento exponencial do e-commerce. Né? A gente vê hoje o setor de comércio, as vendas online crescendo num ritmo muito maior do que as vendas físicas. As lojas virando showroom para você conhecer a mercadoria, o produto, mas você compra pela internet. Isso faz com que cidades como aqui na Grande São Paulo, Cajamar e outras, mudem completamente a sua geografia. Né? O que antes eram galpões industriais se tornam galpões logísticos de distribuição de mercadoria, né? Que com o Mercado Livre, com as outras empresas aí concorrentes. Né? E só é possível por conta do 4G, do 5G. Né? E essas tecnologias, elas também permitiram uma mudança do mercado de trabalho mundial, mas que é muito presente aqui no Brasil. O mercado de trabalho brasileiro sempre foi caracterizado por uma heterogeneidade, uma desigualdade estrutural. Né? Então, sempre teve setores altamente modernos, com tecnologia de ponta, que não deixam a dever nada em termos de produtividade e tecnologia às empresas da Europa, dos Estados Unidos, dos países mais desenvolvidos, né? Setores exportadores, inclusive, convivendo com setores muito atrasados, né? Com uma precarização do trabalho e uma informalidade muito grande. Né? Então, tanto é que no Diese, a gente sempre, quando fazia pesquisa de emprego e desemprego, captava também o desemprego oculto pelo trabalho precário, pelo desalento. Hoje em dia, o IBGE trabalha com o conceito de subocupação, né? Mas são semelhantes por conta dessa característica específica do nosso mercado de trabalho. O que as tecnologias permitiram? Integrar esse setor informal, né, atrasado, ao setor mais dinâmico do capitalismo brasileiro. Então, os aplicativos, as plataformas, os marketplaces, eles fazem isso. Né? Então, você tem o trabalhador que antes era o que faz o bico, a viração, né? Ele agora está sendo gerido de forma automatizada, né? Conectada pela gestão algorítmica, né? Por alta tecnologia. Então, você deu um ganho de escala e de produtividade para a exploração dessa margem do mercado de trabalho que não existia. Né? E, ao mesmo tempo, você
conseguiu, essas empresas, né, elas fizeram uma transformação que as barreiras de acesso para o mercado de trabalho ficaram muito mais fluidas. Então, você perde o emprego, se você tem um carro, no dia seguinte, você se cadastra ali na Uber e você pode sair para trabalhar, buscar uma renda. Então, aquele período, né, que você ficava procurando emprego sem encontrar, você tem essa possibilidade. E isso gerou mudanças na própria identidade da classe trabalhadora, né? Eu estou falando aqui dessa mudança tecnológica, o Márcio falou, né, da transição ecológica, a mudança de matriz energética, a mudança demográfica, o envelhecimento populacional, queda de natalidade, todas essas são macro tendências, né, de transformações do mundo do trabalho. A OIT tem discutido, feito estudos sobre isso. Agora, essa questão da identidade do trabalhador é o que está em disputa, né? E quando você acopla essa informalidade a uma alta tecnologia, e você vem com um discurso neoliberal, ultraliberal, né, do empreendedorismo, da prosperidade, de trabalhar sem uma falsa autonomia, você vai criando as condições para que a gente tenha a reforma trabalhista, que houve, né? Claro, depois do impedimento da presidenta Dilma, mas houve ali. E, se a gente se recordar bem, até eu guardei esse vídeo para usar em algumas aulas. Em 2017, após a reforma trabalhista, o Santander lançou uma publicidade em que ele mostra uma pessoa jogando a carteira verde, a carteira azul, não a verde, a carteira azul de trabalho numa gaveta e pegando uma maquininha de cartão de crédito dizendo: essa é sua nova carteira de trabalho. E isso a gente vê que, de fato, com a ampliação dos MEIs, agora com a decisão do Gilmar Mendes referente à pejotização, a gente está num momento crítico em que podemos perder todos os direitos trabalhistas. A relação trabalhista deixar de ser encarada como uma relação de emprego para ser uma relação comercial, né? Então, é algo, de fato, que a gente precisa estar muito atento. As centrais sindicais já estão, né, montando uma estratégia para reverter essa decisão, mas é algo que só é possível pelo avanço tecnológico também, né? Que é um avanço que permite também a desterritorialização do trabalho, né? Então, hoje em dia, você tem trabalhadores na Índia produzindo para empresas nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Eu estou citando a Índia como um exemplo, mas isso, no setor de TI, é muito presente, né? Então, você cria essa possibilidade do trabalho ser realizado em qualquer local, né, sem regulação, né, e com um desafio enorme de organização desses trabalhadores pelo movimento sindical, né? Então, é algo que as tecnologias têm impulsionado, né, e que coloca esse desafio para o movimento sindical, que não é simples, assim, que exige uma organização para além do... Tem que ter uma organização no território, no município, mas tem que ter uma organização para além disso, né? Então, é preciso ter uma regulação também, né, que seja o mais abrangente possível, né? E agora, isso tudo com inteligência artificial, né, que é a grande novidade, né, inteligência disruptiva, que os estudos da OIT demonstram que, como toda tecnologia vai extinguir postos de trabalho, vai criar novos, vai também. Mas o que a OIT mais tem destacado
é que vai mudar a qualidade das ocupações, né? Então, os últimos estudos dizem que a inteligência artificial vai ser complementar às ocupações já existentes. Então, vai ser usado como instrumento, uma ferramenta de trabalho, né, que você vai poder usar para realizar determinadas tarefas, mas, junto com isso, vem uma perda de autonomia do trabalhador, um aumento do controle, da vigilância, inclusive com a inteligência artificial sendo usada para essa finalidade, né? E também gera uma intensificação do trabalho. Então, o ritmo de trabalho fica maior, né? E isso, se não for regulado, acho que essa é a grande questão. Como é que a gente regula essas novas tecnologias para garantir que hajam transições justas, né? Que é o conceito que o movimento sindical tem trabalhado, né, para conseguir garantir uma transição justa, tanto em relação à mudança ecológica, transição energética, mas também em relação às mudanças tecnológicas. E aí a gente definiu o que é uma transição justa, né? É uma transição com diálogo social, com negociação coletiva, trabalho decente, organização sindical, envolvimento das comunidades atingidas. E é um conceito que está em disputa e que acho que vai ser muito discutido na COP, pela ótica ambiental, mas que precisa também ser discutida pela ótica das inovações tecnológicas, né? Bom, e aí, para ir para as minhas conclusões, eu quero colocar essa questão da transição justa, que inclui também discutir qualificação profissional, né? Educação continuada, né? Formação continuada ao longo da trajetória profissional, ao longo da vida, né? E coloca um desafio para quem já está inserido no mercado de trabalho, porque vai ter que aprender a lidar com essas novas tecnologias, né? Não é um desafio pequeno, mas coloca um desafio também para a juventude, né? Porque a gente observa que as ocupações de ingresso dos jovens no mercado de trabalho, que eram as ocupações mais simples, né, e que o jovem muitas vezes aprendia trabalhando. Então, um jovem que entra num supermercado vai ser caixa. Ele aprende a fazer a conta, ele aprende a se relacionar com as pessoas, né, ele aprende a lidar com o supervisor, e ele vai sendo treinado na medida que ele trabalha. Essas ocupações de ingresso são as que mais tendem a ser extintas. Então, o jovem vai entrar em quais ocupações, né? Vão ser para trabalhar na economia de plataforma, vai ser nessa economia ainda meio invisível das redes sociais, né? Vai ser no e-commerce. Agora, são todas ocupações que, com altíssimo grau de informalidade, sem nenhuma organização sindical, e onde esses valores do individualismo, do empreendedorismo, são muito enraizados, né? Então, o nosso desafio ele não é pequeno, né? Agora, esse é um ponto da qualificação profissional, e o outro, que acho que a gente não tem como deixar de mencionar, é que as tecnologias têm, ao longo dos séculos, das décadas, possibilitado ganhos de produtividade enormes, né? E a gente tem que fazer a disputa dos ganhos de produtividade decorrentes do avanço tecnológico, né? Se vai se produzir mais com menos trabalhadores, a gente tem que brigar, lutar para que tenha geração de emprego adicional, para que esse ganho de produtividade seja distribuído por meio de
valorização profissional, aumento real de salário. E aí, no caso brasileiro, o Marcondes não pôde vir hoje, mas o estudo que ele publicou recentemente, foi matéria de jornal, mostra, né, além de uma questão da desindustrialização, das ocupações menos complexas, sofisticadas, mas mostra também que a gente tem uma queda dos pisos salariais, né, negociado nas convenções coletivas, não tem acompanhado os ganhos reais do salário mínimo. Né? Então, é preciso fazer a disputa nessa ótica, mas também, e está na ordem do dia, e acho que a principal bandeira de luta das centrais sindicais no 1º de maio, fazer a disputa pela redução da jornada sem redução de salário e pelo fim, né, da escala 6x1. Né? Lembrando que a disputa pelo tempo do trabalho, né, e aí acho que tem muita confusão na imprensa sobre isso, ela se dá historicamente em 3 frentes. O tamanho da jornada de trabalho, que aí a gente é a redução de 44 para 40, pauta histórica das centrais sindicais, mas é também a forma de distribuição da jornada de trabalho, que é a escala, se vai ser 6x1, se vai ser 5x2, né? Se a folga, o descanso semanal remunerado vai ser no final de semana, vai ser no domingo, como é que se negocia isso, e isso muito tratado nas negociações coletivas. E o terceiro elemento é a intensidade do trabalho, que aí tem que discutir ritmo de trabalho, metas abusivas, porque a gente tem visto que, do jeito que está hoje, sem regulação, o avanço da tecnologia e desse trabalho digital, conectado, em tela, tem levado a um aumento muito grande do adoecimento, principalmente do adoecimento psíquico-social. Então, esse é um problema, né? E a gente vê isso na juventude muito presente. Né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, isso, as próprias empresas já não sabem como lidar com isso. O Ministério agora do Trabalho, né, fez a alteração na norma reguladora, NR1, né? Isso está sendo discutido, mas se não houver regulação da introdução da inteligência artificial, das tecnologias no mundo do trabalho, isso é algo que tende a se agravar. Né? Então, meu tempo esgotou ali, acho que passei uns minutinhos, mas fico aqui à disposição para o debate. Obrigado. Muito bom, muito bom, muito bom. Bastante pertinente todas as questões. Clemente, meu presidente. Neto. Bom, gente, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Saudar o congresso da CSB. Saudar aí todos os dirigentes que estão aqui reunidos nesse primeiro encontro depois desse longo período de trabalho à distância, né? Eu vou tentar continuar a reflexão que Márcio e Vitor trouxeram, tentando trazer alguns dos desafios, pensando a ação da central sindical. Então, eu não vou pensar, não vou trazer uma reflexão específica para a atuação do sindicato. Tentar pensar um pouco qual é o desafio da central sindical, considerando isso que Márcio e Vitor trouxeram. É evidente que isso tem rebatimento para o trabalho sindical, mas vou tentar trazer alguns desafios do ponto de vista do que nós devemos fazer. Eu vou usar uma imagem aqui para tentar expressar o que eu tenho refletido. Acho que nós somos dirigentes que dirigem um carro em uma noite muito escura, com chuva, numa estrada que nós não conhecemos. É o que o Márcio disse, tem mudança pela frente e nós não sabemos o que tem pela frente.
não estamos dirigindo com muita atenção, principalmente porque a gente insiste em olhar pelo retrovisor. A nossa principal atenção é para o retrovisor desse automóvel. Porque nós somos capazes, pelo retrovisor, olhar a estrada que nós já fizemos. E fizemos uma estrada com uma trajetória muito bonita, de luta, de organização. Somos um movimento sindical que não fez pouca coisa. Somos uma geração que enfrentou uma ditadura no seu final. Tivemos competência política para sair dela. Tivemos competência política para organizar um movimento sindical bastante interessante nessa saída, que recolocou o papel da organização sindical, da pauta, da luta, do processo político. Somos um movimento sindical que tem uma relação entre a organização política dos trabalhadores no local de trabalho com a vida e a participação política na participação na vida política do país. São um movimento sindical que tem uma característica de uma relação muito forte com os partidos políticos. Isso eu acho que é uma virtude do nosso sistema. E não fizemos pouco. Criamos grandes lideranças, inclusive se transformaram em presidentes pela disputa que fizemos na sociedade, pela capacidade de eleger 3 vezes esse dirigente sindical, que se tornou um dos mais importantes presidentes da nossa história, das mais importantes lideranças do mundo hoje. Então, nós não fizemos pouco. O nosso olhar focado no retrovisor não está errado, porque o que nós fizemos como trajetória é muita coisa. Qual é o problema? O problema é se nós continuarmos olhando pelo retrovisor a nossa história e o que nós fizemos, nós vamos levar o movimento sindical para um brutal acidente. Por quê? Porque esta capacidade que nós expressamos pela nossa trajetória de luta, pelas formas de organização, pela pauta que nós trouxemos, pelas formas como nós transformamos essa pauta em resultados, em negociação, em acordo, em lei, não será suficiente para responder aos desafios que estão se apresentando desde já. Nós não seremos capazes de gerar a resposta que a classe trabalhadora, que o Márcio disse que nasceu agora e que estará daqui a 25 anos no mercado de trabalho, vai exigir. Então, o primeiro desafio para nós é fazermos um esforço enorme de deixar de olhar pelo retrovisor e colocar a atenção no para-brisa e tentar identificar que estrada que nós estamos trilhando. Se nós não fizermos isso, o desastre é inevitável. Não será possível não cair numa profunda tragédia se nós não conseguirmos redirecionar nossa capacidade de entender qual é a estrada que nós estamos trilhando. E a estrada que nós trilhamos até agora não nos permite fazer uma boa direção política desse movimento sindical para o que vem pela frente. Essa é a primeira tarefa. E não é simples. Por quê? Porque nós todos aqui temos muita experiência e muita história para contar. Já fizemos muita coisa na vida. E nós vamos ter que adquirir a humildade de dizer o que nós fizemos não é suficiente para nos dar condição de entender o que está vindo pela frente. Segunda tarefa. Para a gente começar a entender o que vem pela frente, nós deveríamos começar a fazer um exercício muito simples. Tentar enunciar qual é a pauta da classe trabalhadora que está se apresentando agora e que se apresentará nos próximos 10, 15, 20 anos. Qual é a pauta? Qual é a pauta dessa classe trabalhadora que está chegando no mundo do trabalho? Como disse o Márcio, como disse o Vitor, uma classe trabalhadora, o Márcio levantou a hipótese, talvez nós tenhamos aqui 20 milhões, provavelmente, de jovens trabalhando sem reconhecimento de trabalho, tendo renda, nenhum tipo de ocupação que nós não temos a menor ideia do que é. Se a gente perguntasse para esses jovens qual é a pauta que eles têm, se a CSB agora dissesse vamos parar o Congresso, vamos montar a pauta dessa moçada,
Nós conseguiríamos fazer? Não. Sabe por que não? Primeiro, porque essa moçada não está aqui. E nem está no sindicato. Se nós queremos ser uma central sindical capaz de responder a essa estrada que nós não conhecemos, como é que nós vamos trilhar essa estrada? A única hipótese é que nós saibamos qual é a pauta desta classe trabalhadora que está hoje e que estará amanhã no mundo do trabalho, no nosso lugar, porque nós não estaremos mais aqui. Mas eles continuarão fazendo a luta da classe trabalhadora. O que o Márcio e o Vitor trouxeram é há uma nova classe trabalhadora emergindo dessas transformações todas, que nós não temos a mínima ideia. Nós montamos a pauta da classe trabalhadora dos entregadores. A primeira versão que eles trouxeram para a gente lá no Diese dava 120 páginas. 3 meses de trabalho junto para a gente reduzir 120 páginas para uma página com 12 itens. 3 meses de trabalho. Para eles conseguirem identificar entre eles que eles tinham uma pauta comum. E essa é a construção para eles conseguirem começar a construir uma trajetória política da organização desses trabalhadores, que são os entregadores. Sou eu que vou elaborar essa pauta? É o Vitor? É o Márcio? É o Neto? Nós nunca fomos entregadores, não temos a mínima ideia do que é ser esse trabalhador nessa condição. Se não forem eles capazes de elaborar a sua pauta, quem elaborará por eles? Qual é o problema do nosso movimento sindical hoje? É que este movimento sindical, que está aqui reunido na CSB, pode estar reunido amanhã na CUT, depois na Força Sindical, em qualquer uma dessas centrais, pouco consegue trazer da expressão da pauta dessa nova classe trabalhadora. Então, o segundo desafio é, nós deveríamos ter como decisão liminar de qualquer congresso de central. Nenhum congresso de uma central sindical começa sem ter 1/3 da força de trabalho com menos de 30 anos no congresso. Por quê? Porque senão nós estaremos desviando do centro de qual é o nosso desafio no futuro. Ou essa classe trabalhadora estará aqui conosco para nos dizer qual é a pauta que ela está indicando pela frente, e não quer dizer que eles saibam qual é a pauta, nem que a pauta seja melhor, nem que entenda melhor do que a gente. Vão fazer um monte de meleca do ponto de vista da decisão, da construção, mas não tem outro caminho que não seja começar a fazer, e talvez junto com a gente. Aí, se eles não estiverem aqui, nós não vamos acertar qual é a pauta, eu não sei qual é, o Neto não sabe, o Vitor não sabe, mas ninguém nós sabemos, porque nós não somos quem está vivendo aquela situação naquele contexto. Então, se nós queremos ser uma central sindical que responde a esses desafios que o Márcio e o Vitor trouxeram, ou nós trazemos esses trabalhadores e essas trabalhadoras para a base do sindicato, para dentro da nossa organização sindical, e conseguimos dar a eles presença para que possam elaborar e formular, a partir da sua condição, o que é a possibilidade de luta, nós não conseguiremos alinhar um movimento sindical para responder a esses desafios. Terceiro desafio. Normalmente, nós vamos dizer, olhando para isso, nós temos que pensar qual é a organização sindical para fazer essa resposta. E eu tenho dito que esta é uma escolha trágica, porque, ao pensar a organização, nós vamos pensar de que maneira nós vamos reformar a nossa organização para que ela continue existindo e respondendo a esta pauta. O que eu tenho dito é, esqueçam a organização, por enquanto. Vamos pensar primeiro qual é a pauta. Qual é a pauta dessa classe trabalhadora que vai surgir? E vamos construir com essa classe trabalhadora quais são as formas de luta. Outro dia, num evento dos bancários, discutindo planejamento com eles, eu perguntei, vocês vão fazer greve esse ano? Bom, faz de conta que vocês decidiram que vão fazer greve esse ano. Como é que vocês vão paralisar 150 mil bancários que estão em home office? Alguém sabe?
Se vocês não sabem, a decisão está tomada, não vai ter greve. Bom, e quem é que sabe como fazer greve? Quem é trabalhador em home office vai ter que se colocar o problema e dizer como é que a gente para, Neto, estando em casa? Eu não sei. O que é que faz? Desliga a internet, quebra o computador, né? O que é que faz? Vai ter que inventar. Ou seja, esses trabalhadores que estão em home office têm que estar aqui nesta reunião para discutir como é que a gente para estando em home office. Agora, como é que traz um trabalhador que está em home office para a organização sindical? Sim, porque o que a gente sabe fazer é ir lá para a agência bancária, conversar com o trabalhador em tempo real, naquele momento que ele está ali junto com a gente, e convencê-lo. Como é que eu convenço num trabalho sindical para fazer o trabalho sindical aparecer no Congresso, na reunião, no planejamento, e organizar uma greve com 150 mil trabalhadores em home office? E eu dizia para eles, aí vocês vão fazer uma contratação coletiva para quantos mil trabalhadores? 450 mil trabalhadores, não é verdade? É verdade. Talvez a mais importante negociação coletiva que a gente tem no Brasil hoje, nacional, unificada, aquela coisa toda. Legal. E vocês reclamam que a gente tinha um movimento sindical, quando eu, Márcio, começamos no GES, lá nos anos 80, início dos anos 80, os trabalhadores bancários, mais ou menos 1 milhão de trabalhadores. E eles dizem, hoje nós estamos fazendo uma contratação coletiva para 450 mil trabalhadores. Perdemos, portanto, 550 mil trabalhadores da base sindical pela inovação tecnológica. Não é verdade? É verdade, pois é uma grande mentira. Qual grande mentira? Em 1980, a gente negociava com o Bradesco. O Bradesco era uma empresa. Os Bradescos somados davam 1 milhão de trabalhadores. O Bradesco hoje é 49 empresas. Somadas as 49 empresas do Bradesco, com as outras 50 do Santander, que reorganizaram o sistema financeiro em empresas que estão conectadas, articuladas, fazendo atividades no setor financeiro, nós temos 1 milhão e 700 mil bancários no Brasil. O nosso sistema sindical, a nossa organização sindical, representa 450 mil. Tem 1 milhão e 300 mil bancários fora da representação sindical. Por quê? Porque nós ficamos discutindo a nossa organização. E não vimos a transformação que estava sendo feita no sistema produtivo, a reorganização que esse sistema fez e excluiu os bancários da cobertura sindical dos bancários. A nossa organização se tornou incompetente para representar 1 milhão e 700 mil bancários. E nós ficamos quietos. Por quê? Porque nós estamos olhando pelo retrovisor. Mas o mundo está mudando. O que nós vamos fazer? A pergunta que nós temos que fazer para este mundo que está posto agora é: qual é a pauta desta moçada que está chegando no setor financeiro de 1 milhão e 300 mil que não está coberto pela Convenção Coletiva dos Bancários? 1/3 o piso salarial dessa tropa em relação à tropa que está coberta pelo contrato coletivo dos bancários. O que você faz? Sabe o que vai acontecer entre a gente se a gente partir da nossa organização? A decisão política dos bancários é: não vamos trazer essa turma porque eles ganham 1/3 do que nós ganhamos, vai ser um problema para a nossa contratação coletiva. Pensar o futuro do movimento sindical a partir da organização, nós vamos quebrar a cara. O que a gente devia fazer? Nós devíamos tentar olhar para essas situações, imaginar qual é a pauta que essa classe trabalhadora traz, o trabalhador em home office. Os bancários fizeram um baita trabalho com o pessoal do home office. Tem uma pauta diferente. Em 3 anos, eles começaram a colocar elementos na contratação coletiva para o trabalhador em home office que não existia antes. E tem coisas que até agora eles não resolveram, não sabem como resolver, nem qual é a proposta que eles vão levar. Mas estão começando a trabalhar. E começaram a se desafiar a incorporar esses outros 1 milhão e 300 na agenda sindical, com um monte de dificuldade. E com um monte de problema político entre eles, para fazer essa mudança acontecer.
O que eu imagino que é a saída para a gente construir uma estratégia de recolocar o movimento sindical na frente do protagonismo de conduzir a luta sindical para esse processo de mudança? Nós deveríamos pensar qual é a pauta, para a gente saber qual é o elemento que mobiliza essa classe trabalhadora, identificar as formas de fazer o trabalho sindical, que nós vamos ter que descobrir, que não é mais a porta de fábrica, a agência bancária. Eu não sei como é que o Nicolas faz o trabalho, mas imagino que parar com um motoqueiro, com a moto acelerando 30 segundos, que é o tempo máximo que ele fica parado, e fazer um trabalho sindical dessa forma, com um capacete em cima, eu não sei como é que faz. Tá, exatamente. Tem que parar. Então, vai ter que construir um outro jeito, e vai ter outro jeito. Nós vamos descobrir, e eles já estão descobrindo, e outros estão descobrindo outros jeitos. O importante é que nós tenhamos capacidade de, com esses trabalhadores e essas trabalhadoras que começam a formular a sua pauta, fazer o exercício de quais as lutas que nós vamos fazer para que isso se materialize em conquista. Um outro exemplo que eu quero dar só. Em uma determinada categoria, a dirigente contando, num debate que nós estamos fazendo, contando que os trabalhadores chegaram com a pauta de que eles gostariam de trabalhar de bermuda. E que gostariam de trabalhar sem fazer a barba. E a empresa proibia o homem trabalhar de bermuda e não estar barbeado. A dirigente sindical me disse, quando eu levei essa pauta para a diretoria ficou apavorada, que aquilo era um absurdo. E nesse debate, ela disse, bom, o que faz? Eu disse, se fosse você, acho que você devia mandar a diretoria a merda e pegar esta pauta e dizer, vocês se organizem para levar essa pauta para a empresa. Ué, qual é o problema? Não é isso que os trabalhadores que querem? Pois eles levem a pauta. Qual é a pauta deles? Trabalhar de bermuda. Pode trabalhar de sunga? Não sei. Eles vão ter que discutir. Qual é a pauta? Qual é o tamanho? Qual é o tamanho da bermuda? De que jeito? De que forma? Barbeado? De que forma? Leva a pauta. E vão ter que apresentar para quem? Para quem que eles vão apresentar a pauta? E vão querer que vocês apresentem ou eles apresentem? Você tem que dizer, vocês vão apresentar. Eu vou estar junto, mas vocês apresentam a pauta. Para a empresa? Para a empresa. E propõe negociar. E se a empresa não quiser negociar? Eles têm que conversar. O que nós vamos fazer? Não sei. Vai vir trabalhar pelado um dia? Vai inventar alguma coisa para fazer? Para quê? Para fazer a luta e a pauta vingar. Alguém vai ter que conversar sobre isso. Quem tem que conversar sobre isso? É o dono da empresa? Então, que seja o dono da empresa. Qual é a luta que nós vamos fazer? E, para essa luta, qual é a organização que nós vamos fazer para que essa luta aconteça? É só aí que a gente tem que pensar qual é a organização. Se a gente não souber qual é a luta, a organização fica vazia. O nosso papel, o nosso desafio como movimento sindical é qualificar a nossa competência de formular as lutas para a pauta que a classe trabalhadora quer. E para esta luta, ou para estas lutas, tem um tipo de organização que a gente tem que desenvolver. A organização é para fazer a luta acontecer. Então, eu acho que o que a gente tem que olhar para frente é qual é a pauta, ou quais são as pautas. Para essas pautas, quais são as lutas que essa classe trabalhadora, nesse contexto, vai fazer. E que é muito diferente das lutas de uma classe trabalhadora que está dentro de uma agência de banco, dentro de uma indústria que entra às 8 da manhã, com carro de som, a gente faz o trabalho, às 6 da tarde sai, a gente encontra, estão todo mundo trabalhando ombro a ombro, conversando, sabendo e decidindo o que vai fazer. Essa classe trabalhadora está de outra forma dispersa nesse mundo. Como a gente vai conectá-la? Também não sei, nós vamos ter que pensar. A organização é a organização necessária para fazer aquelas lutas acontecerem para que esta pauta ganhe efetividade. Só com a empresa? Não, não mais.
com forte participação na agenda regulatória de um país, numa Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Senado, na interseção com o prefeito, com o governador. Por quê? Porque boa parte desta pauta vai se materializar em sistema de proteção, onde o Estado tem que ter uma atuação muito forte, como sempre teve, mas terá cada vez mais, provavelmente, daqui para frente. Provavelmente, nós vamos ter que disputar que o resultado econômico do nosso trabalho vai ter tanta importância no salário quanto numa tributação progressiva que volte com políticas públicas universais e com capacidade de proteger todo mundo. Nós vamos ter que inventar coisas que nós não estamos acostumados a pensar para responder às pautas que vão estar sendo postas daqui para frente. Eu lembro, Nicolas, que a Folha de São Paulo, em um dos breaks que vocês fizeram lá atrás, estampou uma foto de um motoqueiro atrás da moto, com a caixinha de entrega, escrito: "Eu não quero CLT". E isso era a foto que abria a Folha de São Paulo. Aí a jornalista, na matéria, perguntava: "Mas o que vocês querem?" Eu queria ter controle de jornada, eu queria ter uma remuneração melhor, eu queria ter direito às férias, eu queria poder trabalhar só 5 dias por semana. A pauta, quero 13º. Bom, a pergunta para eles é: legal, você quer isso? Que nome que você dá isso? Eu dou esse nome de batatinha. Bom, talvez seja bom se compreender que um dia isso já se chamou de CLT, mas se chama de batatinha hoje. Então, você tem que conhecer isso. É um trabalho de formação, de conhecimento e tal. Bom, mas como é que eu faço isso acontecer neste mundo de trabalho que você está vivendo e nesse novo contexto? Nós vamos ter que conversar entre nós para decidir, bom, isso que nós queremos, nós vamos materializar como? Eu defendo aqui sozinho no peito, sou um empreendedor, não sei. Bom, tá bom. É assim que a gente vai conseguir? Bom, o debate, o trabalho político entre eles vai suscitar, provavelmente, novos breques, novo trabalho de reconhecimento que sozinho ninguém vai conseguir nada. Isso é o princípio do surgimento do sindicato, que o tempo todo surge entre os trabalhadores, entre as trabalhadoras. Que lutas? Vamos ter que descobrir. Quais as propostas para que isso aconteça? Talvez sejam diferentes das propostas que nós levamos lá atrás para fazer isso acontecer. E vamos ter que inventar outras coisas, outras respostas para esse novo contexto. Bom, quarto desafio é nós olharmos para a nossa organização e respondermos qual é o tipo de organização para essas lutas. Aí a gente tem que olhar para a nossa organização e dizer: ela está preparada para fazer isso acontecer? Ou que mudanças que ela tem que ter para que isto aconteça? Vou dar um exemplo. Esse mundo do trabalho que está vindo pela frente, o que está sendo observado por quem tenta prospectar o mundo do trabalho está dizendo: as pessoas terão cada vez mais fluxos entre ocupações diferentes, rápidos, intensos. As profissões terão vidas mais breves. Tem alguns que prospectam dizendo: olha, uma profissão a cada 5 anos estará defasada se não tiver uma atualização permanente. Isso já coloca um problema sério para a área educacional. Eu estou formando um profissional que, quando se formar, talvez já esteja caduco em relação ao que ele se formou. Então, a educação tem que ser repensada radicalmente. Bom, legal, tem que repensar, muito bem. O que nós vamos responder para esse processo de mudança? O que a nossa organização diz? Nós nos organizamos por categoria. Bisneto foi metalúrgico, o neto foi metalúrgico, o pai foi metalúrgico, o avô, o filho é metalúrgico e o futuro neto será metalúrgico. Não é mais assim. Se não é mais assim, como é que eu penso uma organização sindical que tem um outro fluxo de trabalhadores?
Quando as centrais sindicais se reúnem e tentam olhar para o futuro, uma das coisas que você colocam ali é: nós temos o desafio de ser central sindical para proteger a classe trabalhadora brasileira. 110 milhões de trabalhadores e trabalhadoras ou 160 milhões se a pauta de cuidados que elas internalizaram se materializar. O governo lança o Plano Nacional de Cuidados e diz: eu vou ter uma política para proteger os trabalhadores de cuidados remunerados e não remunerados. Bom, para esta classe trabalhadora que a gente se propõe a representar, aonde que a nossa organização vai encontrar essa classe trabalhadora? Provavelmente, uma hipótese é que a gente reencontre essa classe trabalhadora no local de moradia. Seja o local mais estável para a gente encontrar essa classe trabalhadora. Se é verdade que a gente tem um fluxo de ocupação nessa intensidade que nós temos, e talvez das próprias ocupações, profissões e assim por diante, qual o sentido de a gente manter uma organização daqui para frente vocacionada exclusivamente a representar a categoria? Não está na hora da gente começar a pensar que nós deveríamos ter uma organização sindical que pensasse uma forma de articulação dos trabalhadores como trabalhadores? Se nós imaginássemos uma presença do sindicato num local de moradia de um bairro, nós não poderíamos ter o sindicato dos trabalhadores daquele bairro, das trabalhadoras, recebendo todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras de todas as categorias e ocupações, para oferecer o trabalho do sindicato organizado para todos esses trabalhadores? Nós não podíamos dizer que o sindicato se propõe a ser uma proteção do trabalhador ao longo de toda a vida dele, em todas as ocupações, em todas as condições que ele tiver? Bom, se essa é a nossa resposta política do ponto de vista da luta, a organização tem que responder a ela. Se nós queremos ser uma representação de uma classe trabalhadora que está em processo de mudança e queremos estar com ela em qualquer contexto em que ela estiver, talvez o contexto de representar por categoria seja um limitador. Hã? É quase isso, pode ser. Portanto, o que eu estou tentando trazer é: ou nós conseguimos olhar para frente e identificar as mudanças que estão acontecendo, essas mudanças resultarem em entender qual é a pauta que esses trabalhadores vão trazer, e que não é uma pauta que é melhor do que a nossa, eles vão trazer pautas que estão lá no início da nossa luta, 50 anos atrás. O direito de ter um salário mínimo, porque nem isso eles têm. O direito a ter o domingo livre, porque nem isso eles têm. Então, é uma trajetória. As lutas que eles vão ter que organizar em um novo contexto que é muito diferente do nosso. E a nossa tarefa é de ver essa organização que nós temos, como que ela se coloca a serviço dessas novas lutas. Acho que isso deveria ser o nosso desafio. E, para qualquer congresso sindical começar a responder a essas questões, nós precisamos ter como decisão irrevogável: nós temos que trazer a juventude para esse espaço, para que ela possa dizer o que é que ela está olhando de futuro, o que é que ela imagina que são essas lutas e qual é a nossa tarefa, para que a gente possa tomar as decisões que orientem o nosso movimento sindical a ser resposta efetiva a isso que está colocado como nosso desafio. Obrigado. Mas, quando eu ouço aqui o que eu ouvi, eu viajo, sabe? Porque eu tenho uma formação que, primeiro, na brincadeira, sempre é a questão da história da luta de classe, né? E a gente andou perdendo isso. Segundo, no processo neoliberal, isso que está acontecendo com o trabalhador de aplicativo, num Estado forte, não poderia acontecer. Porque isso é uma desregulamentação sem controle. Quando pega Uber de 4 rodas, a gente tem táxi. Essa função
ela é ilegal. Porque para você ter um táxi, você precisa ter um carro especial, preparado, vistoriado, com a bandeirinha ali para fazer. O motorista tem que estar preparado e, se for uma frota, aquela empresa está cadastrada. E lembre-se, quem coordena o transporte público é o município. Então, não dá para a empresa dizer, não, isso aqui é transporte solidário, que não é solidário porque é caro, e além de explorar o passageiro, explora também o coisa. Mas disse que era moderno, e a justiça brasileira ignorou a legislação, inclusive a Constituição. A modernidade, isso é moderno, sabe como é que é? E a população comprou. Aí o dia que cai uma chuva, que ela vai chamar o Uber atende, depois desopera, cobra mais caro, aí ele fica pau. Esses caras são assim, não sei o quê. Não, gente. O erro está na raiz. Eu posso dizer para você da minha categoria. Quando eu comecei em processamento de dados, não era nem tecnologia de informação, né, Márcio? Processamento de dados. Tinha perfurador de fita, não era nem de cartão. Então, muitas profissões mudaram. Os computadores, não existia microcomputador. Não existe. Mas, veja, não mudou a ferramenta. É como aquela chave de fenda que você hoje usa com o aparelho que você aplica a chave de fenda eletronicamente ou eletricamente, sei lá, mas continua sendo chave de fenda. A parafusadeira é parafusadeira. Ou seja, meu querido amigo, quando o Márcio começou a falar, ele lembrou do iluminismo lá atrás, né? Eu tenho como consigna de vida uma frase de Lacordaire. Entre o rico e o pobre, entre o fraco e o forte, entre o patrão e o empregado, é a lei que liberta, é a liberdade que escraviza. São escravos hoje, a nova escravidão, são os trabalhadores do EPP de 2 rodas, também o de 4. Porque não tem lei que os garanta. E não é difícil de enquadrar. Assim como a pejotização foi uma deslavada forma neoliberal de proteger o capital, perfeito? De cargos, essas coisas todas essas coisas, porque a tributação para ele é menor do que para mim, que sou seletista. Enquadra esse cara, bota para ele que é PJ, bota também cobrar 27%, bota 30%, vê o que ele vai virar. Porque eu conheço cara que quer ser PJ para não pagar pensão, Juliano. Para não pagar a pensão que a justiça manda descontar da folha de pagamento dele. É uma minoria, mas até isso tem. Então, Lacordaire é emblemático para mim. O futuro do trabalho vai começar da gente, eu acho que todas as reflexões que foram colocadas aqui são fantásticas. Agora, a gente tem que lembrar que é a eterna luta de classe. A minha categoria se transformou tanto, mas o computador dentro dele continua com bit, byte, linguagem binária, alguns são hexadecimais, e a programação é a mesma. Então, alguém está desenvolvendo a inteligência artificial também. E não é nem inteligência, porque inteligência precisa ter emoção, precisa ter sensação, precisa ter os 5 sentidos, e só o homem tem. Você pode ter a tal da consciência artificial, porque isso que estão chamando de inteligência é consciência artificial, é fruto de programa, é fruto de leitura de dados, de base de dados. Não tem emoção, não tem sensação, não tem olfato, não tem tato, não tem porra nenhuma. Por isso mente. Aliás, é bom vocês tomarem cuidado com os textos que você tem, porque os dados, além disso, porque os dados às vezes vêm com aspas de pessoas que não escreveram aquilo ou de livros que não publicaram aquilo, porque ele também sai criando. Ou seja, o futuro, já disseram que como é que é? O futuro é uma nave, né? Mas a grande verdade é que o futuro do trabalho é a transformação disso. Quando ele coloca aqui o que aquele grupo precisa, mas eu tenho aqui movimentador de mercadorias, que numa penada na reforma dos portos ficaram sem proteção legal nenhuma e se reorganizaram.
E agora já atendem o que nós chamamos os famosos THLs, como é que chama, Alfredo? Não, não é só isso. A função lá é o... Ai, fugiu. Não, logística. Agora são empresas de logísticas. É tudo nome para dizer que é um lugar aqui. Essa história de e-commerce é a computadorização, tornar eletrônico esse sistema que os Estados Unidos usava a vida toda, a compra por catálogo. Os caras compravam casa para montar, compravam produtos, era o catálogo das Sears, via aquele catálogo desse tamanho, ele escolhia ali, comprava, mandava pelo correio e voltava pelo correio. Agora não, agora é pelo computador. Você compra pelo computador, a empresa... Ou seja, o computador é ferramenta, ele faz aquilo que a gente faz, ele não faz aquilo que a gente não faz. Toda vez que eu desenvolvi sistemas, foi para pegar o que era feito manualmente para fazer eletronicamente. Eu e o Walter Volpe, nós trabalhamos juntos. Ele foi meu analista de sistema, eu era programador. Nós trabalhamos numa empresa que tinha 250 perfuradores de fita, que era fita de rolo, que era a Sabesp. A Sabesp tinha um ciclo de 40 dias, desde a emissão da conta até a volta da conta, para registrar a conta, para fazer e emitir a nova conta. Aí nós introduzimos um sistema chamado leitora de código de barra. Lembra, Mike? Quando a gente festejou a introdução daquilo, que acabou com aquele digitação, e só ia digitar o que fosse refugado pela leitora, nós perdemos 230 perfuradores de fita. Foi a hora que deu crise de consciência em nós de dizer nós somos agentes e objetos desta questão. Ou seja, nós mudamos e ferramos a nós mesmos, não é isso? Porque acabamos com o emprego. Ou seja, o futuro do trabalho, e acho que nós temos que nos preparar enquanto direção sindical, e eu como sindicato de tecnologia, nós temos feito muito disso. Estamos aprendendo muito, melhorando muito, utilizando as inteligência artificial, os BIs, porque as empresas elas são pródigas em dizer o seguinte: opa, essa convenção coletiva aqui está muito pesada para mim, eu vou trocar o meu KNAI, vou mudar para outra categoria, vou fazer um acordo coletivo que não registro lá no mediador e vou precarizar o trabalho. Volto a dizer, falta Estado, falta fiscalização. É isso que nós vamos ter que fazer. Agora, é claro, vão ouvir como que os meninos querem. Hoje, depois do paro, eu brinquei ontem aqui, quando fiz a abertura, que paro é esse? Esse é greve dos aplicativos? Como greve são todos autônomos, eles querem ser autônomos, querem ser... Se não querem lá, isso não é greve, isso é lockout. Não é do local, tudo empresário. Olha, eu estou do lado de um companheiro aqui que, alguns anos atrás, fez uma proposta de redução de jornada para quantas horas semanais? 12 horas semanais. Isso faz uns 20 anos. Não é isso? Começo desse século, ele fez uma proposta que precisávamos reduzir a jornada para 12 horas semanais. Só nós ficamos do lado dele, viu? O empresariado caiu de pau, mas procure esses fundamentado. Imagine agora. Nós reduzimos a jornada de trabalho, Vitor, de 43 só em 88, não foi isso? De 48 para 44. E veja, o argumento da produtividade daquele período que era quase que nula. De 88 para cá, o grau de produtividade que as empresas se apropriaram é de uma grandeza incomensurável. Vi de bancos. Embora eu não concorde com a ideia de que ele vê que os bancos tinham 1,5 milhão de empregados, hoje estão com 450 mil, porque o banco no Brasil era completamente fora do que existe de banco no mundo. Por causa da mega inflação, os bancos precisavam ter aquele monte de gente. Você levantava de manhã, ia no banco, você tinha que saber o que ia fazer no banco aquele dia. Você dependia do banco. Você saía para fora do país, não era assim que funcionava o banco. O banco não
porque tinha outra cultura de relação, né? Até a inflação pequena, essas coisas todas. Então, havia um exagero da categoria dos bancários, porque precisava manter o sistema de controle da hiperinflação. Mês que nós então vamos falar para a juventude, né? Teve mês no Brasil que teve 84% de inflação num mês. Ou seja, essa transformação passa primeiro pelas nossas cabeças. Ou seja, os sindicatos precisam começar a utilizar as ferramentas também de tecnologia para se adequar para a tecnologia. Não adianta dizer, olha, eu não consigo entender isso, tem que entender sim. Se não quer entender, tem que contratar companheiros trabalhadores que entendam para nos assessorar, para que a gente possa responder aos anseios da categoria. E aí, quando você olha para o Nicolas e fala assim, o que aqueles meninos têm como proposta? Ou seja, são segmentos. Se é uma nova categoria, eu não acho que é uma nova, né? Eu não acho que é uma nova categoria, né? Eles estão deslocados por força da fraqueza do Estado de não enquadrar as empresas para as quais eles prestam serviço. Eu estou indo para Genebra agora, dia 30 de maio, vou passar na OIT, a gente está discutindo o trabalho de plataforma. E eu disse, brincando com o Giro, veja, trabalho de plataforma não é só app de entrega de pizza e outros produtos, não. Não é quatro rodas que é o Uber, é todo o pessoal de web, toda a minha categoria. Não é só isso. Quando você fala dos caras que estão ganhando dinheiro com computador, essas são monetizados, né? Essa molecada que está ganhando dinheiro, não sei o quê, YouTube. Se a YouTube, dá um corte neles, a YouTube paga para eles, por visualizações, aquelas coisas, porque tem os anúncios que ele fatura. Ele fatura muito mais, mas ele pode cortar, dependendo do que você faça, ele corta o seu canal e você não tem como fazer a mesma coisa. Assim como fazem com o Uber ou com o aplicativo de duas rodas, corta, diz o seguinte, a partir de amanhã você não trabalha mais. O cara alugou um carro ontem, não deu certo alguma coisa durante a noite de entrega, os caras, cortam ele e não sabem o que faz com a coisa. Ou seja, esse enfrentamento nós vamos ter que fazer. Não é isso? Agora, como trazer a juventude para dentro dos sindicatos? É outra conversa também que a gente vai ter que ter e longa. Agora, eu vou passar as perguntas para eles, porque está ficando muito tarde para eles e para nós. Eu quero dizer para vocês, eu assisti num debate entre Clinton e Bob Doyle, lembra? A Ponte para o Futuro. O Clinton falou que é a Ponte para o Futuro. Lá, e o Bob Doyle era um veterano de guerra, um senhor de idade. Perguntaram para o Clinton se ele achava que o Bob Doyle... Acho que é Bob Doyle mesmo. Não sei. Acho que era. Mas era um veterano de guerra, idoso, uma série de coisas. Perguntaram para o Clinton, que é o... Cosmopolita, aquele que o cara mulherengo, patedel, aquele cara bambambam. Se ele achava que o Bob Dole, se for esse, daqui a pouco a gente troca o nome do cara, era velho para ser presidente da República. O Clinton, com a categoria que tem, virou e disse, não acho, eu não acho que ele seja velho para ser presidente. Velhos são as ideias que ele tem, e é por isso que eu acho que ele não pode ser presidente da República. Não é por causa do etarismo. Então, tem muito jovem que, infelizmente, são muito velhos nas suas ideias. E a melhor definição, disse Ulisses Guimarães para Jô Soares, quando foi candidato a presidente da República, que foi feita a ele a mesma pergunta. Se ele achava que ele era velho para ser candidato a presidente da República. Isso foi em 89. Ele falou, não sou candidato a reprodutor, sou candidato a presidente da República. Perfeito? Com esta brincadeira, é para dizer para vocês que não tem coisa melhor do que o que dizia o professor Vanderlei Luxemburgo, que foi técnico e é um dos melhores técnicos que eu conheço. Nós temos que mesclar a experiência com a juventude para ajudar a formá-los, levá-los no caminho correto. Daí, eu até gostei da sua proposta de 30%. É razoável, certo? Mas não por isso, não é só por obrigação de ter, nós precisamos ganhar a juventude. Nós precisamos envolvê-la, porque se acham
dono do biscoito, né? E acho que são o último biscoito do pacote. E é bom lembrar que o último biscoito do pacote ele já está quebradiço, ele está velho, ele está murcho. Não é nada disso, vocês estão enganados. Bom é aquele que é café, quente e gostoso e não deixa ninguém dormir. Pois bem, com isso eu queria agradecer aqui ao Márcio Postman, ao Vitor, ao meu querido, meu chefe lá no Fórum das Centrais, para dizer para vocês, muito obrigado, uma boa noite a todos. Daqui a pouco o jantar, para que a gente possa celebrar o segundo dia desse encontro. Forte abraço a todos.